Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Quero dizer que é um prazer muito grande ter vocês conectados conosco hoje. O nosso programa foi preparado com muito carinho. Espero que o seu domingo tenha sido uma bênção. Mas eu estou vindo aqui para lhe dar um recado. Na verdade, eu quero lhe fazer um convite imperdível. Nossa Semana Santa está para começar no sábado, dia 27, domingo, dia 28. Estamos preparando um programa muito legal para você de casa e você não pode perder. Iremos refletir sobre o sacrifício de Jesus. Eu sou uma pessoa que acredita que em momentos de crise são momentos de oportunidade. E as pessoas estão muito carentes, sedentas da palavra de Deus. Então aproveite não só para você assistir, mas convide um amigo, uma pessoa que você quer começar a dar um estudo bíblico para assistir junto com você. Teremos mensagens musicais, pregações especiais. Esse programa está sendo elaborado com muito carinho para você. Então não perca, coloque aí na sua agenda. E no nosso culto de hoje, vamos dar continuidade à parte 2, sobre um tema muito importante que é mordomia. Depois o pastor Eduardo vai apresentar um pouco melhor sobre o pastor Jefferson, mas eu tenho certeza que já sábado, ontem, já fomos ricamente abençoados. Então fica conectado com a gente, chama o seu amigo, pois o culto de hoje ele vai ser uma bênção. E para que ele seja uma bênção, eu preciso fazer uma prece, convidar a pessoa principal, que é Deus, para que ele esteja presente. Então, oremos. Querido Deus, não sei como foi o domingo das pessoas que estão conectadas com a gente, independente de qualquer atividade, estamos aqui, conectados, não só na live, mas queremos estar conectados com o Senhor. Por isso, humildemente clamamos que o Senhor derrame o teu Santo Espírito, para que o seu nome possa ser honrado e glorificado, e que a mensagem possa vir de encontro ao nosso coração. Cuide desse programa, te pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Sobre o deserto sem vida, minha alma sedenta procura teu rio de água viva, som de chuvas abundantes eu já posso ouvir, essas nuvens carregadas de chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará, vem saciar minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. De gotas do teu poder, estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir, não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará, vem saciar minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa
Boa noite a todos. Este é um momento muito especial, momento de falarmos e nos concentrarmos em Deus, em oração. Estamos vivendo uma situação muito complexa, onde inúmeras famílias estão enlutadas, inúmeras famílias estão com seus entes queridos enfermos, muitas pessoas perderam o emprego, mas neste momento vamos clamar a Deus para que abençoe cada um de vocês e que nos dê força para continuarmos nesse momento tão difícil. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque independente da situação, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa nos dar forças para continuarmos nesses momentos de tribulação. O Senhor sabe de cada dificuldade que cada irmão enfrenta, mas que o Senhor esteja à frente, protegendo e livrando de todo o mal. Abençoe o culto desta noite, que possa ser uma bênção para todos os que estão conectados com a gente e os que também forem assistir posteriormente. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Nós estamos aqui na segunda parte do nosso culto especial aqui de final de semana. Você que acompanhou conosco o sermão de ontem, a mensagem do sábado pela manhã, o pastor Jefferson esteve conosco trazendo uma bela mensagem do livro de Marcos, e ele está conosco hoje novamente e vai abrir a palavra de Deus aqui para todos nós. Então, não se esqueça, compartilhe com seus amigos esse link para que mais gente seja abençoada, pois o momento que a gente vive é tão difícil que essas mensagens trazem bastante calor e esperança para o coração de todos. Fique conectado com a gente, avise seus amigos e pastor Jefferson, mais uma vez conosco, que Deus o abençoe. Ele está liderando as áreas de mordomia e saúde aqui da nossa região de Campinas e vai ser o instrumento escolhido por Deus aqui essa noite. Olá, tudo bem? Boa noite a você. Espero que você tenha tido um ótimo domingo, que você tenha, mesmo em meio às notícias ruins, né, que nós temos assistido e visto, que você possa estar com a sua confiança e com a sua fé alicerçada no Senhor. É uma alegria, mais uma vez, poder falar a vocês, ao Distrito de Paulínia, nesse final de semana. Estivemos juntos ontem e hoje eu quero lembrá-los de uma linda história da Bíblia também, de uma outra história da Bíblia, o que ela representa. É uma história um tanto trágica, mas o que ela representa nos traz lições preciosas para a nossa vida, tá certo? Vamos fazer mais uma oração nessa hora, e após então nós vamos abrir a Bíblia, e a mensagem de hoje está registrada no livro de Daniel, no capítulo 5, tá certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua Palavra. É verdade que tem muitas coisas fechadas, as igrejas estão fechadas, mas o nosso coração, Senhor, continua aberto para ouvir a Tua Palavra, o céu continua à nossa disposição e aberto para receber as nossas orações, e nós te agradecemos por isso. Fala o nosso coração nessa noite, diante dos desafios que nós teremos pela frente, na nova semana que inicia-se, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dar as respostas que tanto precisamos, vindas direto da Tua Palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5, uma história incrível que acontece aqui na Palavra de Deus. Incrível porque ela representa um cumprimento profético. É claro que a história é uma história triste, é uma história trágica, e às vezes na Bíblia nós aprendemos com as histórias tristes. Ontem nós aprendemos com a história triste do jovem rico, e hoje nós vamos aprender com a história triste do rei Belsazar. E nós vamos aprender como foi possível um rei fechar tanto o coração para a influência de Deus, ao ponto de chegar onde chegamos aqui no capítulo 5. Livro de Daniel, no capítulo 5, vale a pena lembrar que o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Nós temos a parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e nós temos a parte profética, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12.
nós vamos estudar hoje uma parte histórica, uma parte da história do livro de Daniel. E o que nós vamos ler aqui é muito importante para a nossa vida. Vamos ler aí a partir do verso 1 ao verso 4, a Bíblia diz assim: O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então, diz a Bíblia no verso 3, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Você entende o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala da postura de um rei, o rei Belsazzar. Quem era Belsazzar? Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor. A Bíblia, embora diga que filho de Nabucodonosor, é porque a Bíblia entende a genealogia. Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, então. Então, nós temos aqui uma linhagem real acontecendo aqui. Belsazzar, ele conhecia a história de Nabucodonosor, ele conhecia a história do seu avô, ele conhecia a história do capítulo 2, onde o seu avô havia tido um sonho de uma grande estátua, e que ninguém pôde revelar o sonho ao seu avô, então Daniel foi chamado para revelar o sonho. Ele conhecia, por exemplo, a história do capítulo 3 da fornalha ardente, onde o seu avô havia construído uma estátua toda de ouro, e quem não se ajoelhasse e adorasse a imagem seria jogado na fornalha. E agora que os 3 amigos de Daniel, eles não se curvam e não adoram, e Belsazzar conhecia essa história também. Ele conhecia a história do capítulo 4, onde o seu avô, por resistência à voz de Deus, se tornou um animal, e por 7 anos ficou afastado do reino, até então que Deus restabeleceu a ele o reino. Belsazzar conhecia toda essa história. E o que torna essa história trágica, essa história triste, é que mesmo Belsazzar conhecendo a história, conhecendo tudo o que havia acontecido, ele decide abertamente, de maneira afrontosa, desrespeitar o Senhor. A história do capítulo 5 inicia-se dizendo que ele promove uma festa para os grandes do seu reino. E no meio da festa ele pede para que trouxessem os utensílios do templo do Deus de Israel. Deixa eu explicar algo a você aqui. O povo babilônico, os babilônicos, eles eram a maior nação nesse momento da história. E eles tinham o hábito de levar pessoas, ao ganhar guerras, levar pessoas como cativas. E não era apenas o povo de Israel que está aqui como cativos. Haviam muitas outras nações que nesse momento, na história da Babilônia, estavam como cativos. Fazia parte do costume dos babilônicos levar os utensílios dos templos a qual eles conquistavam, os deuses. Como no caso do povo de Israel, não havia uma estátua de Deus, não havia uma imagem de Deus. Nabucodonosor escolheu levar os utensílios do templo para dizer que o Deus da Babilônia era mais poderoso do que o Deus de Israel. Mas eles faziam isso com todas as outras nações. Por que eu estou explicando isso para você? Porque Belsazzar, aqui no capítulo 5, ele poderia ter escolhido os utensílios de qualquer outro templo. Ele poderia ter pegado os utensílios do rei da Síria, ele poderia ter pegado os utensílios do templo do Egito, ele poderia ter pegado os utensílios do templo da Etiópia, mas ele escolhe pegar os utensílios do templo do Deus de Israel. Há algo intencional aqui acontecendo. Ele não está escolhendo de maneira aleatória, ele não está fazendo isso porque, deixa eu ver qual templo eu vou buscar. Não, ele está fazendo isso de maneira consciente. Igual ao seu avô, Nabucodonosor, Belsazzar, ele está dando um recado para Deus. E o recado que ele está dando para Deus é: o meu reino não vai passar. Eu sou o dono do reino, eu sou o Todo-Poderoso. Babilônia vai existir para sempre. Esse era o recado que ele estava dando para Deus. De maneira desrespeitosa, de maneira afrontosa, desconsiderando toda a luz e toda a revelação que ele havia recebido através da vida do seu avô e através da vida de Daniel e de seus amigos. E por isso que essa história ela se torna tão séria, ela se torna tão trágica, porque nós temos aqui um rei se levantando contra o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, para dizer que o seu reino
não iria passar. Muita música está acontecendo aqui na história, muita comida, muita bebida, muita orgia. E no momento em que eles estão ali, enquanto a festa acontecia, a Bíblia vai dizer o que vai acontecer. Você deve conhecer a história, eu estou apenas relembrando com você. No verso 5, enquanto a música tocava, enquanto as pessoas comiam e se divertiam, muita bebida, muita orgia, a Bíblia diz no verso 5, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, diz a Bíblia, se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o perturbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e diz que qualquer um que lesse a escritura receberia vestido de púrpura, cadeia de ouro ao pescoço e seria o terceiro no reino. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Imagine no meio da festa, uma mão invisível, uma mão visível, começa a escrever na parede algumas palavras. A Bíblia diz a reação de Belsazzar. Belsazzar, ele perde os movimentos do seu corpo. Ele fica tão amedrontado, tão estupefato, que ele não consegue reagir. Ele perde os movimentos do seu corpo. Impressionado, perturbado com aquilo que estava acontecendo ali. Que coisa! E sabe, queridos, o que me chama a atenção aqui, nesse detalhe da história, o que estava escrito? Por que Belsazzar ficou tão perturbado? Por que a música parou? Por que a comida, as pessoas pararam de comer? No mesmo instante, as pessoas pararam de beber e todos ficaram amedrontados. O que estava escrito na parede? A Bíblia vai dizer no verso 25, verso 28. A Bíblia diz assim, esta, pois, era a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Era isso que estava escrito? E há um detalhe curioso aqui na história, porque a escritura ela estava no idioma aramaico. E o aramaico, queridos, era a língua falada pelos babilônicos, era a língua universal, era o idioma universal. É verdade que os babilônicos falavam também o idioma dos caldeus, mas o aramaico também era entendido e falado amplamente naquela época por todas as nações. Então, por que eles ficam assustados? Por que eles ficam tão amedrontados? Perceba, o problema não foi que eles não conseguiram ler o que estava escrito na parede. O problema é que eles não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede. Eles leram as palavras, eles entenderam as palavras, eles conseguiram identificar as palavras, porque estava no idioma deles, familiar a eles, mas eles não conseguiram interpretar o que estava escrito. Esse é o ponto, e por isso que eles ficam tão preocupados, e por isso que eles ficam tão desesperados. Imediatamente a Bíblia diz que Belsazzar, ele pede para que se introduzisse todos os magos e encantadores. Você se lembra de um outro momento na história da Babilônia onde isso aconteceu? No capítulo 2, Nabucodonosor também pediu para chamar os magos e encantadores, mas eles não puderam decifrar. E agora que outra vez a história se repete, seu neto Belsazzar pede para que todos os encantadores entrassem na sala da festa, no salão da festa. E mesmo ali, com a escritura na parede, com as palavras ali, eles não puderam interpretar. Eles não puderam interpretar. Há uma lição poderosa para nós aqui, nesse detalhe da história. Perceba que todos estavam lendo, mas eles não estavam entendendo. Todos conseguiam ler as palavras, mas eles não conseguiam interpretar as palavras. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis e isso não é novidade para nenhum de nós. Todo mundo sabe que estamos vivendo um momento caótico. Todo mundo está lendo o que está acontecendo. Todo mundo está olhando para o mundo, olhando para a pandemia, ligando a televisão e ouvindo os noticiários. E todo mundo está vendo o que está acontecendo. As pessoas estão vendo o colapso na saúde, as pessoas estão vendo o colapso na nossa política e economia. As pessoas estão vendo um colapso na religião, na igreja,
os valores morais sendo perdidos nas famílias, casamentos sendo desfeitos. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo está vendo. Mas a pergunta que eu faço para você é: quantos estão entendendo o que está acontecendo? Será que nós estamos sabendo interpretar os fatos? Será que nós, como povo de Deus, povo que conhece a palavra de Deus, estamos sabendo interpretar a Escritura, não na parede, mas no mundo? Será que estamos conseguindo interpretar? Porque naquele dia, na festa de Beltzazar, todos conseguiam ler, mas poucos ou apenas uma pessoa conseguiu interpretar a Escritura. Sabe, queridos, o que está acontecendo nada mais é mais um sinal de que Jesus está voltando a essa terra, de que Jesus está retornando, regressando a esse mundo. As pessoas, elas estão olhando para os fatos e elas não estão entendendo isso. Mas eu e você que conhecemos a palavra do Senhor, eu e você que acreditamos em Deus, nós olhamos para o que está acontecendo e nós entendemos que Jesus está voltando. E eu vim aqui nessa noite lembrar a você da maior promessa da palavra de Deus, que é a volta de Jesus. Para esse momento tão triste que nós estamos vivendo, para esse momento tão infeliz e injusto que nós estamos vivendo, eu gostaria que você se lembrasse, ao olhar para os fatos, ao olhar para os acontecimentos, que você não ficasse desesperado, como o rei Beltzazar ficou, como milhares de pessoas estão ficando ao olhar para os acontecimentos, para os últimos acontecimentos. Mas eu gostaria que você entendesse que esse é mais um sinal de que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Não se desespere. Coloque a sua confiança, coloque o seu coração no Senhor. Agora há um convite para mim e a você também aqui nessa noite. Há o convite para que nós possamos dizer essa palavra, interpretar essas palavras para muitas pessoas que estão desesperadas. Foi feita uma pesquisa na primeira quarentena que tivemos no ano passado. Foi feita uma pesquisa, qual seria o primeiro lugar que as pessoas gostariam de estar quando terminasse a pandemia. Isso foi feito o ano passado, meados de abril e maio do ano passado. E pasmem vocês, sabe o que as pessoas responderam? O primeiro lugar que as pessoas gostariam de ir quando terminasse a pandemia, quando terminasse a quarentena, quando terminasse o isolamento, as pessoas gostariam de ir à igreja. De ir à igreja. Nós estamos vivendo um momento de oportunidades para a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo, queridos, um momento de oportunidade para levar Jesus às pessoas. Sabe aquele vizinho seu que você sempre convidou para a Semana Santa, por exemplo, e ele nunca quis ir? Sabe aquele familiar seu que você já ora por ele há anos e parece que quanto mais você ora, menos ele quer saber de Jesus, você sabe? Agora é o momento de você falar de Jesus para ele. Agora é o momento, queridos, de nós pegarmos o telefone, ligar para as pessoas e dizer assim: ei, você sabe o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. Eu consigo interpretar o que está acontecendo. Filho, mamãe, papai, vizinho, amigo, Jesus está voltando. Diga isso às pessoas. Aproveite a oportunidade que nós estamos vivendo para dizer às pessoas que Jesus está voltando. A pandemia vai passar, vai acabar. Amém por isso? Amém por isso? Escreva aí, amém. A pandemia vai acabar. A pandemia vai acabar. E quando a pandemia acabar, quando esse momento terrível passar, o coração das pessoas outra vez vai se fechar para a palavra de Deus. O coração das pessoas vai se fechar para a pregação do Evangelho. As pessoas, elas estão sensíveis agora para ouvir a palavra do Senhor. Elas estão sensíveis para ouvir a pregação, para ouvir um sermão, para receber um estudo bíblico, para receber um link de um culto, para receber uma mensagem, um áudio de uma oração. As pessoas estão abertas para isso agora. Porque as provações, as pandemias, as crises, elas têm uma capacidade de sensibilizar o nosso coração para as coisas de Deus. As pessoas estão abertas para ouvir a voz do Senhor. Mas quando tudo isso passar, o coração das pessoas vão se fechar outra vez. E nós teremos perdido a oportunidade de colocar Jesus na vida das pessoas. Portanto, eu gostaria de desafiar você, meu querido irmão, meu querido membro desse distrito. Fale para as pessoas o que está acontecendo no mundo. Não olhe apenas para os fatos isolados e se desespere, mas encare como cada notícia é um sinal de que Jesus está voltando. Diga isso às pessoas. Fale da esperança da volta de Jesus. Fale para as pessoas que Jesus está voltando. Ofereça um estudo bíblico. Convide para a Semana Santa, que já vai começar logo aí, não é verdade? Nós teremos uma linda Semana Santa acontecendo aqui no distrito de Paulínia.
convide as pessoas, envie o link, elas estão abertas para ouvir a palavra do Senhor. Todo mundo está vendo, mas poucos estão entendendo. E eu quero desafiar a você a não apenas olhar para os fatos, mas interpretar os fatos à luz da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus está voltando. Agora, a história continua. E há uma outra lição que me chama a atenção aqui nessa história. Porque agora a Bíblia diz que o rei Belsazar, ele vai convidar Daniel para entrar no recinto. A mãe de Belsazar, a avó, a rainha, ela lembra Belsazar de Daniel. E agora Daniel é convidado para estar na presença do rei. Ele é introduzido na presença do rei. O verso 13, a Bíblia diz assim, do capítulo 5. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Você entende? Você entende que ele conhecia Daniel? Ele conhecia a história de Daniel, ele conhecia a história de Nabucodonosor. Ele não está sendo ignorante no que está fazendo aqui. No verso 14, tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem a Escritura, mas não puderam dar a interpretação. Eu, porém, tenho ouvido dizer a respeito de ti que podes dar a interpretação e que podes solucionar casos difíceis. Agora, pois, se puder ler a Escritura e se puder me dar a interpretação, eu te darei vestido de púrpuras. E você terá cadeias ao pescoço e serás o terceiro ao meu reino. Belsazar não poderia prometer o segundo lugar. O segundo lugar era o dele, o primeiro lugar era o do seu pai. Ele era corregente com Nabonido, que era o seu pai. Belsazar só poderia prometer o terceiro lugar no reino, por isso que ele diz aqui que quem adivinhasse a interpretação receberia o terceiro lugar no reino. E ele oferece tudo isso a Daniel. Agora, sabe o que me espanta aqui? Sabe o que me impressiona aqui? É a resposta de Daniel. E no verso 18, do verso 17, Daniel vai responder. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: ó rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Já parou para pensar na coragem? Na coragem desse homem? Daniel já não era mais um jovenzinho com 17 anos quando foi levado para a Babilônia, ele já era um homem aqui. Daniel olha, mas com a mesma firmeza que ele tinha quando ele foi levado para a Babilônia, ele olha para o rei e diz: olha, os teus presentes fiquem para ti, os teus prêmios dá para outra pessoa. Todavia eu lerei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. E agora Daniel vai começar a relembrar a história para Belsazar. Ele vai dizer: o rei, ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Daniel vai relembrar a história. E aí no verso 22 ele vai dizer: tu, pois, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deram louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. Que palavra dura dada a um rei. Daniel olha para Belsazar e diz: você conhecia toda a história, você sabia de tudo, mesmo assim você decidiu não glorificar ao Deus dos céus. Eu aprendo uma lição que eu gostaria de deixar para mim e você aqui, nessa postura de Daniel, na resposta de Daniel. Por que Daniel não quis receber os prêmios? Por que Daniel não quis receber o ouro, a cadeia de ouro? Não quis receber as roupas luxuosas? Não quis ser o terceiro no reino? Por que Daniel não quis? Talvez você esteja aí pensando: pastor, porque era errado, era pecado, ele não podia aceitar. Não, não era pecado. Porque no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, Daniel recebe os presentes, Daniel recebe o ouro. Por que aqui no capítulo 5 ele não recebe de Belsazar e no capítulo 2 ele recebe de Nabucodonosor?
Por que que Daniel não quis os prêmios? Sabe por que Daniel não quis? Porque Daniel sabia que naquela mesma noite o reino da Babilônia seria destruído. Daniel sabia que não podia esperar nada de um reino que estava passando. Daniel sabia que não podia colocar a sua confiança na promessa de um homem que naquela mesma noite morreria. Daniel sabia que não poderia colocar o seu coração em recompensas e prêmios de um reino que acabaria naquela mesma noite. E conforme é dito na história e pela Bíblia, naquela mesma noite, Ciro invadiu o reino da Babilônia e matou Belsassar e todas aquelas pessoas, e Babilônia foi destruída. Daniel sabia disso, à luz da revelação que ele acabara de receber do Senhor. Daniel não colocou o seu coração no reino da Babilônia, ele não quis receber os prêmios de Belsassar, porque ele sabia que aquele reino estava passando. Há uma lição poderosa para todos nós aqui. Deixa eu dizer algo a você. Esse reino está passando. Amém por isso? Esse reino, o reino desse mundo, já está chegando ao seu final. Logo veremos a última noite desse mundo. Logo nós viveremos a última noite da história dessa terra, porque esse reino está passando. Enquanto as pessoas estão se divertindo, enquanto muitos estão ignorando a palavra do Senhor, enquanto muitos não querem saber de Deus, enquanto muitos não estão preocupados com a volta de Jesus, enquanto muitos estão gastando a sua vida com bebedeira, com comida e com orgia, a última noite desse mundo se aproxima. A última noite desse mundo está chegando muito mais rápido do que a gente imagina. Portanto, queridos, deixa eu dizer algo no seu coração. Não é hora de colocar as nossas esperanças nesse mundo. Não é hora de investir os nossos recursos, dinheiro nesse mundo, nas coisas e nos projetos desse mundo. Não é hora de investir os seus talentos nesse mundo. Não é hora de investir a sua energia com as coisas desse mundo. Agora é o momento de dedicarmos a nossa vida no próximo reino. E o próximo reino que vem não é o reino dos Medo-Persas. O reino que vem é o reino de Deus. É a pedra que no capítulo 2 vem e destrói toda a estátua e enche toda a terra como uma montanha. Esse é o reino de Deus. Não é hora de colocar o seu coração nesse mundo. O mundo inteiro, diz a palavra do Senhor, jaz no maligno. Agora é hora de você investir os seus talentos no reino de Deus. É hora de você ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas e investir os seus recursos na pregação do Evangelho. É hora de você gastar, jovem, a sua energia na obra do Senhor. É hora, queridos, de investirmos tudo que nós temos no reino do Senhor. Porque esse reino, esse mundo está acabando. Na hora que as pessoas menos esperar, na hora que as pessoas estiverem desapercebidas, Cristo virá, diz a palavra do Senhor. Cristo voltará a essa terra, e então, aqueles que estiverem prontos, aqueles que fizeram do reino de Deus o primeiro lugar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, aqueles que viveram essa promessa, então, ouvirá da boca do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel, entra para a alegria, para o gozo do teu Senhor, porque fosse fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não gostaria você de ouvir isso do Senhor? Não gostaria você ouvir isso da boca do Senhor quando Ele vier nas nuvens dos céus? Não coloque os seus sonhos nessa terra, querido. Olhe para o mundo que a gente está vivendo, não tem nada mais para esperarmos desse mundo. Para todo lado que a gente olha, a gente vê que alguma coisa de errado está acontecendo. Você olha para as famílias e você vê que alguma coisa de errado está acontecendo. Você olha para a política e você vê que alguma coisa de errado está acontecendo. Você olha para a economia, para a saúde, alguma coisa de errado está acontecendo. Você olha para a igreja e você vê que alguma coisa de errado está acontecendo. Para todo lado que a gente olha está gritando: Jesus está voltando. Para todo lado que a gente olha, o mundo e tudo mais está dizendo: Jesus está voltando. Esse é o próximo reino que vem. Coloque o seu coração no reino de Deus. Invista os seus recursos na obra do Senhor. Invista os seus talentos, a sua energia, o seu tempo para a pregação do Evangelho de Deus. Porque esse reino já passou. E o reino que vem é o reino do Senhor. Não gostaria você de aproveitar essa oportunidade e reconsagrar a sua vida ao Senhor?
Não gostaria você nessa noite, antes de começar a semana, é uma semana incerta, nós não sabemos o que ocorrerá a nós nessa semana. Não gostaria você de começar a semana tomando a decisão de colocar a sua vida nas mãos de Deus? Tomando a decisão de reconsagrar a sua vida ao Senhor? Não gostaria você de fazer isso? Hoje, agora? De dizer assim a Deus: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu quero investir o meu tempo no teu reino. Senhor, eu quero dedicar os meus recursos, o meu dinheiro para a pregação do Evangelho. Senhor, eu quero dedicar os meus talentos para a obra do Senhor. Não gostaria você de dizer isso para Deus? Escreva isso aí. Diga assim: eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero dedicar a minha vida para a pregação do Evangelho. Eu quero dedicar os meus talentos, o meu tempo e os meus recursos para o reino de Deus. Escreva isso. Não há investimento melhor do que esse. Não há investimento maior do que esse, do que investirmos a nossa vida no reino de Deus. E como dissemos ontem na história do jovem rico, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. No paraíso, nos céus. Escreva isso. Eu quero encerrar esse momento cantando uma música também. E a música diz assim: vem para Jesus. Vem para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Coloque o seu coração nas mãos de Jesus. Eu estou falando para alguém que não é batizado aqui. Eu estou falando para alguém que recebeu o link desse culto, mas ainda não é membro dessa igreja, ainda não entregou a vida ao Senhor. Deixa eu dizer algo a você, no fundo do seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Olha para o mundo. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, querido jovem, querido amigo que está nos acompanhando. Aceite estudar a Bíblia. Aceite tomar a decisão ao batismo. Procure o pastor Eduardo, procure o pastor Jansen e diga assim: olha, eu quero me batizar, quando vai ser o próximo batismo? Você acha isso uma loucura? Não é uma loucura. Invista a sua vida no próximo reino, porque esse reino já passou. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Eu estou falando para você que está afastado da igreja, a você que um dia esteve aqui e hoje não está mais. Não perca tempo, volte para Jesus enquanto ainda há tempo. Volte hoje para Jesus, coloque o seu coração nas mãos de Deus. Procure o pastor e diga assim: ó, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero ser batizado, eu quero estar em paz com Deus, alinhado com Deus, eu quero dedicar meus últimos momentos da vida que eu tenho nesse mundo para a obra do Senhor. Diga isso, toma essa decisão. E enquanto eu estiver cantando essa música, você pode escrever isso aí na live, aí no YouTube. Você pode mandar uma mensagem para um amigo, falando de Jesus para ele. Você pode tomar a sua decisão em família, e reúna a sua família e faça uma oração enquanto eu estiver cantando aqui, para começarmos todos a semana bem, em paz com Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Porque ficar no frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus. Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus,
vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode recobrar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Deus está vendo a sua decisão. Deus está anotando também no livro do céu a sua decisão de reconsagrar a sua vida, o seu coração todo ao Senhor. Dedique o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para a obra do Senhor, para o reino que está vindo. Não há investimento melhor do que isso. Diga para as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão olhando para os fatos e não estão entendendo, diga a elas: Jesus está voltando. O resgate está chegando. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Amém. Todos nós possamos ir a Jesus nessa noite e ficar nele e permanecer nele até o dia que ele voltar. Até nós que já fomos batizados precisamos fazer isso todos os dias, todos os momentos. E a você que ainda não tomou essa decisão, você entenderá que essa é a decisão mais importante da sua vida. Não deixe o tempo passar. O momento é agora. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse momento. E mesmo distantes, podemos ouvir a tua voz através da tua palavra. Obrigado pela maior promessa, a promessa de que o Senhor está vindo nos buscar, de que esse mundo e esse reino vai passar. Obrigado pela certeza da volta de Jesus. Obrigado. Se não fosse essa certeza, se não fosse essa esperança, não haveria sentido a nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandonou em nossos delitos e pecados, mas o Senhor providenciou um plano, um resgate para nos salvar e nos levar para viver eternamente com o Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos desesperados diante dos últimos acontecimentos aqui nessa terra. Ajude-nos a olharmos para os fatos e entendermos que tudo isso é cumprimento profético, tudo isso
é sinal de que o Senhor já está chegando. Ajuda-nos a dizer isso para as pessoas. A dizer isso para as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão angustiadas, familiares nossos que há tempos temos orado e não querem saber do Senhor. Por fim, Senhor, ajuda-nos a colocar a nossa esperança, o nosso coração, não em promessas políticas, não em homens que têm prometido esperanças aqui para esse mundo. Ajuda-nos a não viver a vida brigando por partido A, por partido B, por político A, por político B. Esse mundo vai passar. Ajuda-nos a colocar o nosso coração, a nossa esperança no céu, no Senhor. A dedicar todo o nosso tempo, todo o nosso talento, todo o nosso recursos, o nosso corpo, a nossa saúde para a pregação do Teu Evangelho. Mais uma vez eu peço a Tua bênção sobre esses queridos irmãos aqui que nos acompanharam nessa noite. As lutas que eles estão enfrentando. Talvez a escassez, talvez o luto, talvez um colapso financeiro, um colapso no casamento. Só o Senhor sabe. A cada necessidade, a cada luta, eu imploro no nome de Jesus que o Senhor dê o livramento, dê o socorro, dê a solução, dê a resposta. Por favor, Senhor, abençoe a eles, abençoe a liderança do distrito, abençoe mais uma vez a família pastoral desse distrito, abençoe a escola adventista, ao pastor Jansen e também a toda a administração da escola. Enfim, Senhor, a todos nós dê a Tua bênção a essa cidade e a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Foi uma alegria estar com vocês. Nos encontramos por aí, em algum momento, estaremos juntos. A paz do Senhor alcance a todos nós. Amém.